E agora sim, vamos ouvir o implacável, tá certo? Vamos. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que eu entrei numa cilada, né? Entrei numa cilada. Eu entendi que a gente vinha aqui fazer uma conversa para jovens estudantes, ó. Me lasquei. O INSS dançou aqui, né? Mas, gente, tem um narrador antigo, que eu não estou lembrando o nome dele, que na hora do gol, e se fosse aquele gol do título, ele dizia: meu coração está explodindo de alegria, ou o coração do torcedor está explodindo de alegria. Eu me lembrei disso porque eu estou vivendo aqui, desde que cheguei, um momento realmente de muita satisfação, de muito prazer, de muita alegria. Meu coração realmente está explodindo de alegria. E eu queria muito agradecer a vocês pelo convite. Eu achava que eu não tinha roupa para vir para cá, mas eu estou tão entusiasmado que estou parecendo um pinto no lixo. Esse tipo de encontro eu sempre defendi. Aliás, eu sempre frequento, já frequentei mais. Hoje a vida deriva para outros caminhos e a gente acabou diminuindo, até porque a rigor hoje eu estou um pouco fora da comunicação. Mas a comunicação precisa desses encontros para a gente melhorar, para a gente adquirir conhecimentos, para a gente trocar, não é? Trocar informação, trocar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que não deve ficar guardada. Se você tem conhecimento e você não expõe esse conhecimento, você morre, não é? E leva o conhecimento com você. Aí até parece que a sua existência não valeu a pena. Então, eu gosto muito disso porque é uma oportunidade que eu tenho de mostrar um pouco do meu conhecimento. Afinal, já são quase mais de 40 anos, não é, de comunicação, uma experiência grande de microfone, né, de comercial. Eu sou aquele cara que eu digo que eu sou radialista raiz. Eu sou radialista raiz, eu sou da base. Eu só nunca tive a oportunidade de trabalhar na rádio comunitária, mas sempre fui um defensor das rádios comunitárias. Me lembro que há uns 25 anos atrás ou mais, Edson Peixoto chegava para mim e dizia: Aderval, eu estou botando uma rádio lá em Tigipió. Eu dizia: como é isso, Edson? Eu sempre me interessei demais e nem acreditava que aquilo pudesse funcionar, para ser muito sincero. Mas ele sempre me dizia que ia fazendo, e daqui a pouco está a rádio comunitária do Edson, e hoje essa rádio é uma referência naquela comunidade dele. E eu, sempre que ele me chama, eu vou lá, e toda vez que vou, saio convencido de que a comunicação, mais do que nunca, ela está concentrada nos seus guetos, nas suas origens, né? Porque na hora que a gente faz isso, né, que a gente permite a comunicação social e popular, a gente, né, descobre talentos que alguns acabam derivando, né, para a vida e ganham um caminho de comunicação, e outros não, eles se tornam líderes daquela sua comunidade, né, como aqueles que debandam e mergulham na profissão e têm espaço para trabalhar. Eles passam a ser líderes na sua cidade, no seu estado e até no país. Depende muito de como você vai trabalhar. Eu peguei o título que vocês me deram, que a gente ia conversar hoje, e fiz uma pesquisa, comunicação social nos tempos atuais. Aí eu fiz uma pesquisa e escrevi ali um bocado de coisa para conversar com vocês. Mas eu não vou mostrar isso não. Eu não vou mostrar, porque eu aprendi na comunicação que na prática a teoria é outra. E a plateia que nós temos aqui não é uma plateia que sabe o que é comunicação. Então, eu acho, o que é que a gente tem que discutir aqui e conversar aqui? E o que é que eu tenho que falar em relação ao meu pensamento? Todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que a minha vida toda foi trabalhando com futebol. E o futebol, ele nos dá a oportunidade de discutir o contraditório sempre. Então eu passei 25, 30 anos, eu acho, discutindo futebol, e ouvindo sempre o contraditório e respeitando o contraditório, né?
Por quê? Porque no futebol é um negócio muito difícil. O time perde, aí eu vejo aquela derrota de uma maneira, você vê de outra maneira e você vê de outra maneira. Todo mundo fala sobre a derrota e a vitória, mas todos falam de uma forma diferente. Ou seja, há um contraditório em torno de um objetivo normal, comum. Isso não fui eu que inventei. Isso existe e vai existir sempre. Quando eu cheguei já era assim, e eu vou sair e vai continuar assim. O que é que eu acho que mudou na comunicação? Mudou o mundo. Não é mudou na comunicação, é mudou o mundo. E às vezes nós, às vezes não, na maioria das vezes nós ficamos amarrados a conceitos que a gente acha que nós somos o dono da verdade. Ah, eu sou assim. Ah, eu funciono assim. Ah, eu não aceito isso. Ah, eu não aceito aquilo. E, de uma forma geral, uma coisa que o comunicador normalmente não entende é que ele está aqui no microfone para falar a ideia dele. E o ouvinte está querendo ouvir alguma coisa que agrade ao ouvinte. Isso no futebol é uma característica muito grande. Não é? Eu cansei de ser massacrado em campo de futebol, agredido em campo de futebol. Por quê? Porque o torcedor queria ouvir aquilo que ele queria dizer, e eu não dizia. Eu sempre digo ao contrário. E há uma discordância nesse sentido, mas eu estou exemplificando futebol, porque futebol é a minha vida, mas que cabe para todo mundo. A gente está numa casa política. Aliás, parabéns ao presidente, parabéns ao prefeito. Gente, nós precisamos desse tipo de homenagem, né? Os demais vereadores que apoiaram a ideia. Nós precisamos desse tipo de homenagem, porque a nossa categoria, ela não é reconhecida. Eu não dou uma de coitadinho de injustiçado, não dou. Mas ela não é reconhecida. Especialmente a rádio comunitária. Normalmente ela é perseguida. E Jaboatão é um celeiro que sai desse eixo de perseguição. Primeiro tem muitas. E depois, sempre fez um trabalho sério. E nós vamos chegar nesse ponto, do que é seriedade e do que não é seriedade. Então, esse tipo de homenagem, eu digo que ela é um combustível para que vocês que fazem isso aqui com muito amor e dedicação, continuem. E um incentivo para que outros municípios façam a mesma coisa. Se o mundo muda, eu tenho que mudar, nós temos que mudar. A gente não pode ficar preso às barreiras da nossa formação de cidadão, da educação caseira que papai e mamãe deu para nós, da formação até, no caso do pessoal da minha idade, que a gente deu para os filhos da gente. Hoje a comunicação está aqui na palma da mão. Hoje, o rádio não é o mesmo companheiro de 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás era só o rádio que era o grande companheiro. Só o comunicador que dava a sua opinião. E que a gente acreditava nele ou não acreditava nele. Então as coisas mudaram porque o mundo mudou. E aí, se eu não mudar, eu serei atropelado pelo mundo. Gente, eu fiz a cobertura de 7 Copas do Mundo, 6 pela Rádio Jornal. Vocês não têm ideia do que era cobrir uma Copa do Mundo. Copa do Mundo de 90 na Itália, de 2002 na Coreia e no Japão, 94 nos Estados Unidos. A gente andava com uma tuia de equipamentos que só de excesso de bagagem se pagava uma fortuna. Hoje, os caras, se quiserem, fazem pelo celular com um aplicativo. Isso é mudança de paradigma. E aí muita gente não entende que tem que mudar. Ah, eu não uso um codec porque eu não gosto, eu quero um equalizador normal, que nem se fabrica mais. Eu não quero um transmissor digital, eu quero aquele digitor de válvula. Eu não vou mudar minha rádio AM para o FM, porque eu gosto do AM. Aí ele vai ser atropelado pelo tempo. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, independente do tamanho da rádio, seja ela comunitária,
seja ela uma rádio líder de capital, é a gente saber o que é que a sociedade quer da gente. Porque o que a sociedade quer da gente hoje pode não ser o mesmo desejo de amanhã, porque as coisas mudam, porque o mundo muda. Então, quem não tem esta sensibilidade fica parado no tempo. Então, essa é a responsabilidade de nós que estamos aqui atrás do microfone. E a responsabilidade de quem escuta? Qual é? É separar o joio do trigo, gente. É saber quem tem credibilidade e quem não tem credibilidade. É saber quem está realmente sendo ético e tendo uma opinião isenta, ou quem está sendo porta-voz de alguém, ou quem está perseguindo alguém. Ou quem está perseguindo, porque hoje é moda. A gente ouviu aqui, né? Muita gente abre um blog para meter o pau em fulano. Não é? Às vezes é um blog fake, que ninguém sabe quem é o dono daquele blog. O cara faz um blog lá, meu nome é Manuel Antônio, e tome pau em todo mundo ali. Ou então não é uma corrente política que ele está sendo pago para aquilo ali. Então, na minha opinião, hoje, a sociedade ela tem uma responsabilidade muito grande, porque aí nós não temos culpa. É a sociedade que tem que separar o joio do trigo. Um dia desses eu fui chamado para conversar sempre me chamam para conversar na universidade com os jovens estudantes. E aí, teve um rapazinho que me chamou de tio. Tio, e o que é que o senhor faz para se reciclar, para não ficar desempregado? Eu disse, eu acordo às 7 horas da manhã, eu vou trabalhar e não tenho hora para voltar para casa. Somente isso, mais nada. E tenho responsabilidade com o que faço. Tenho responsabilidade com o que faço. Quem gosta de mim, gosta da forma que eu sou. Mas quem gosta do meu trabalho sabe que eu não estou falando por ninguém, não tenho porta-voz, e que não vai ser assim sempre. Mas, Adeval, você está errado. Eu posso estar errado na minha tese. Agora, é o que eu acho. Eu tenho aqui um camarada que foi fundamental para o meu sucesso profissional, eu considero isso, e que nós tivemos inúmeras discussões. Graças a Deus ele está aqui e vivo. A gente quebrava o pau, ele dizia, não faça isso, está errado, não precisa, porque você não fala assim ao invés de falar assim. Aí eu concordava com ele, para ele não me botar para fora, mas quando eu chegava no microfone eu falava do outro jeito. Olha, era uma confusão. Aí o diretor ligava para ele, pedindo para ele me botar para fora. Eu fui um inferno na vida desse cidadão chamado Paulo Fernandes Neto, que está aqui, que eu queria que vocês aplaudissem. Toda pessoa precisa de uma oportunidade. Todo mundo precisa de uma oportunidade. E quando as pessoas têm a oportunidade, elas precisam desenvolver um trabalho para continuar. E eu, graças a Deus, sempre tive grandes oportunidades. E Paulo Fernandes foi um dos responsáveis por me dar oportunidades na comunicação, porque não foi fácil para ele, né, nos idos de 92, 93, olhar para mim, um jovem de quase 40 anos, eu era jovem ainda, e dizer, olha, tu vai ser o chefe da equipe de esporte da Rádio Jornal. Aí eu disse, ele endoidou, né? Porque tu dá munição para um doido, né? Aí ele disse, não, você vai, rapaz, tem fulano, tem cicrano, tem beltrano, que tinham muito mais experiência do que eu. Ele disse, não, é você que vai comandar. E a minha vida se transformou a partir dali, porque também ele chegava muito cedo na rádio, ele chegava às 7 horas. Aí eu comecei a chegar 15 para as 7, quando ele chegava eu já estava. Como é que ele ia me botar para fora? Eu tinha que pensar 10 vezes. Esse é o único cara que chega muito cedo. Mas eu chegava e ia para o batente, ia para a batalha. Eu fazia tudo o que tinha que fazer. Não tinha essa frase, mas isso não é minha responsabilidade, não. Não. Nós temos histórias que dão uns 10 livros. Não é? Rádio Raiz, Rádio Prestação de Serviço, Rádio Companheiro, Rádio Utilitário.
era verdadeiramente dar opinião para você formar a sua opinião. Essa é a grande missão do rádio. Agora, eu vou deixar uma mensagem para vocês que fazem o rádio raiz, a comunicação raiz. Hoje eu não posso dizer só o rádio raiz. Está aqui, transmissão, imagem. Imagem. Então não é rádio, é televisão. Todo canto tem uma televisão hoje. Basta o cara botar uma câmera e um microfone e falar. Acabou. E ter credibilidade. Este é o segredo, é ter credibilidade. Eu vou fazer bem feito para ganhar credibilidade. E a reflexão é essa: o que é que eu faço para ter credibilidade? É ter independência, gente. Agora, partam do princípio, e aí eu invoco aquela historinha que eu contei quando o Paulo Fernandes vinha dizer, rapaz, não diz que o cara você é o irresponsável, dizia, né? Você é o irresponsável. Eu falava mal do jogador demais, ou do dirigente demais, aí os caras ligavam para ele. Aí ele vinha dizer, por que você não diz que você está no momento errado? Para mim não tinha diferença nenhuma entre estar errado e estar certo. Eu meti o pau de todo jeito. Porque eu aprendi também que não adianta ficar elogiando. Elogio não dá audiência para ninguém. O mesmo torcedor que me aplaudia na hora que o time dele ganhava e eu elogiava, olha, bota o hino da máquina, olha o leão, né? Eu fazia um inferno. O torcedor do Sport ficava doido. A audiência pipocava. Quando o Sport levava 3 porradas que eu meti o pau, eles iam dar em mim no estádio. É passional. É passional. Oh, isso é um cabra safado, é contra não sei o quê. Até hoje esse inferno existe na minha vida. Eu duvido eu chegar num lugar para o cara não perguntar o time que eu torço. Meu pai era torcedor do Sport. Está vendo? Aí pronto, aí todo mundo acha que eu sou torcedor, eu sou, sei lá, torcedor do Sport. Mas, gente, um elemento da minha qualidade não tinha condição de fazer o que faço, o que fiz e o que faço, e torcer por alguém. Porque eu sempre falei mal de todos e falei bem de todos. Sempre foi assim. E eu não me sentia competente, aliás, não me sinto competente de ser torcedor e ser isento. Não tenho essa, eu não tenho essa capacidade. Eu tenho colegas hoje que dizem, não, eu sou rubro-negro. Esse menino, Tiago Medeiros, que faz um sucesso tremendo hoje na televisão, e que já vi ele dizer numa palestra que a inspiração dele foi nos destaques da rodada, quando eu apresentava, ele assume que é rubro-negro, que era torcedor do Sport, porque agora ele tira onda com todo mundo, acabou. Não tem como você... Ninguém torceu mais pelo Sport quando do advento da Copa do Brasil, o Sport campeão, o campeonato de 87, naquela confusão toda, ninguém torceu mais do que eu, mas também torci muito pelo Santa Cruz em 90, naquela volta à primeira divisão, né? Torci pelo Náutico, acho recentemente, agora o Náutico foi campeão da terceira divisão, um título que eu não queria, mas foi, mas era Pernambuco, era a representação. Então, você tem que ser isento, é por isso que até hoje eu estou vivo na cabeça do torcedor da minha geração. Os meninos de hoje não escutam mais rádio. Os meninos de hoje escutam podcast, que é uma realidade que está aí, só não enxerga quem não quer ver. Se a gente não for para o podcast, a gente pode morrer. A gente se acaba, cai no esquecimento, especialmente a minha geração. Eu hoje, para quem não sabe, eu estou secretário de Assistência Social da cidade de Vitória de Santo Antão. Eu sou amigo de Paulo Roberto, que é o atual prefeito de lá, e ele é amigo meu do futebol, ele foi presidente do Vitória. Conheci ele lá, fiz campanha política para ele lá, e agora ele foi elegeu-se prefeito, e ele me chamou para ir para lá. E eu fui, porque foi uma intimação de um amigo mesmo, eu preciso de você aqui, venha, não quero saber, e eu fui. E aí, minha gente, eu estou fazendo um serviço social, que negócio fantástico, eu estou parecendo um menino, numa área que eu jamais imaginei estar. Mas eu me reconstruí, eu estou me reconstruindo, eu estou me renovando, eu estou me refazendo. Estou olhando os meus amigos do rádio. Sábado passado eu fui chamado para fazer um programa na Rádio CBN com o Léo Medrado.
Aí eu estou acompanhando o Léo nas redes sociais, estou acompanhando Aldo Vilela nas redes sociais. Os caras estão fazendo das tripas coração para se atualizar, para toda hora estar aqui na internet, para estar fazendo isso, aquilo. Eu fico só pensando, eu conheço as duas peças, não é, Paulo Fernandes? Tu já pensou a paciência de Léo para fazer um negócio desse? A paciência de Aldo Vilela, doido do jeito que aquela peste é, para estar todo dia. Ó, pessoal, estou aqui correndo. Ó, minha gente, eu vou dormir. Ó, pessoal, acabei de tomar o café da manhã. Que é assim que funciona. É assim que tu ganha seguidor. É isso que o povo quer. Né? Eu já tentei fazer umas 10 vezes. Faço 3 dias, paro. Mas no dia que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Ou então, eu vou morrer. A nova comunicação é isso, gente. É a gente descobrir o nosso timing. Porque tem uma outra coisa importante. Aliás, tem duas coisas importantes que eu quero falar. Para terminar, viu, Paulo? Para terminar. Aliás, deixa eu falar de Colasso, gente. Léo, Colasso morreu, cara. Como é que pode isso? Colasso foi um baluarte com vocês aqui, né? Colasso é uma referência de Jaboatão para a comunicação. Aliás, ele é um exemplo para nós. Colasso saiu daqui e abraçou um segmento chamado pagode. Vou trabalhar com pagode. E viveu a vida dele falando de pagode, promovendo o pagode. Não tem, nos últimos 20 anos, pelo menos que eu me lembre, da minha geração, que tenha trabalhado tanto o samba, o pagode, como o Colasso. Colasso é daqui do Jaboatão. Essa referência eu queria fazer, anotei aqui e estava quase esquecendo. Separar a má comunicação da boa comunicação. É uma tarefa de todos nós, de quem faz e de quem escuta. Para ter sucesso, tem que ter responsabilidade, no mínimo acordar e ir trabalhar às 7 horas e não ter hora para voltar para casa. Né? Esse é o compromisso. E uma coisa importante, que é doloroso dizer que é a questão financeira. A questão financeira dói, e dói em todo mundo. Porque a gente não vai existir sem ganhar dinheiro. A gente não vai trabalhar bem sem ganhar dinheiro. E, lamentavelmente, o mercado ele mudou demais. Né? O que já era ruim para nós, de veículos, ficou pior ainda com o advento do influencer, do arroba, não é? Porque o grande anunciante, um dia desse eu estava conversando com o diretor de marketing da ASA, ele me disse, 60% da minha verba publicitária hoje é voltada para a rede social. Não é que não deva realinhar o pensamento do mercado de marketing, tem que realinhar, mas tem alguma coisa errada com a gente. A gente não devia deixar esses 60% ir para o digital. A gente deveria fazer alguma coisa para ir mais para dentro, né? Para, no mínimo, inverter. 60% continuar com a gente, com os veículos tradicionais, televisão, rádio, jornais. O que o jornal impresso tem sofrido, né? Não é fácil. Hoje me parece que só o Diário de Pernambuco roda, né, Múcio? E a Folha, né? Mas roda uma quantidade pequena, né? Eu fui do Jornal do Comércio, que rodava, no domingo, 450 mil jornais, não é, Paulo? O Jornal do Comércio chegou a tirar 400 mil exemplares aos domingos. Né? E veja como isso caiu. Então, isso tem uma influência direta na gente. Para manter uma rádio comunitária não é fácil. Né? Aí você tem que, né, fazer um varejo de 30 vezes 100, porque você não encontra 10 de 1000. Você encontra mais o de 100, não encontra o 10 de 1000. Não é? E aí o sofrimento é maior. Então, essa é a luta da resistência. Essa é a luta
que a gente não pode parar. Porque no dia que o rádio comunitário parar, gente, acabou. Lascou tudo. A notícia começa no rádio. Por mais internet que tenha, né? Por mais novidade que tenha, podcast. Edivaldo Moraes foi quem criou, o saudoso Edivaldo Moraes foi quem criou essa frase. A notícia começa no rádio. Que Geraldo Freire uma vez ligou para mim, eu estava na Rádio Olinda, ele ouviu essa vinheta e ligou para mim e disse: por que é que eu não pensei nisso antes? Né? Mas foi Edivaldo Moraes que criou. A notícia começa no rádio e eu acho que ela vai continuar começando sempre. Né? Tem um exemplo, quando eu estava vindo para aqui de Vitória de Santo Antônio, eu vim de Vitória para cá, e eu disse, eu poderia resumir essa conversa com o pessoal no caso da Marília Mendonça. Vocês estão lembrados do caso da Marília Mendonça, quando o avião dela caiu? Para mim, esse é o grande exemplo da modernidade da comunicação. O avião da Marília caiu, os grandes portais de notícia disseram que o avião caiu e que a Marília estava viva. Que a Marília estava viva. Eu olhei a foto, a primeira, me mostraram uma foto, olha para aqui, o avião dela, graças a Deus ela não morreu. Quando eu olhei o avião, eu disse, meu Deus do céu, esse avião está partido no meio. Que pancada. Eu pensei, né? Que pancada que foi isso. Como é que essa mulher está viva? Deixei para lá. Mais tarde, Marília Mendonça estava morta. Então, todo mundo tomou aquela barrigada. Ah, mas nasceu na rede social. Não, não nasceu na rede social. Os grandes portais, né, um G1 da vida, não pode dar uma informação sem checar, né, realmente a veracidade dos fatos. Você não pode. Então, a nova comunicação exige que a gente tenha esse cuidado do trato da notícia. Tem uma coisa que eu sou frontalmente contra, e vou discutir o resto do dia, à noite, o ano todo. Jornalismo investigativo. Quem investiga é polícia, gente. Quem investiga é polícia, não é o jornalista. Tino Marcos Tim Lopes morreu porque foi investigar um caso de bandidagem. Isso é jornalismo. Quando eu exponho um profissional meu para investigar um caso de boca de fumo, de tráfico de droga, aí o cara morre. Isso é jornalismo investigativo. Que conversa mole é essa, gente? Investigação é com a polícia. Eu vou para a polícia enquanto jornalista e vou debulhar o caso. Eu não posso mandar o meu produtor, o meu jornalista, quem quer que seja, meu repórter, fazer uma matéria onde ele corre risco de vida. Então, não existe jornalismo investigativo, na minha opinião. Ah, mas eu sou... Você é e você vai pagar com as consequências de querer ser. De querer ser. A investigação jornalística é feita de forma diferente. Eu sabia a notícia de que o clube tal contratou o jogador tal. Eu tenho que ir atrás do diretor, eu tenho que ir atrás do treinador. Meus caminhos são esses. Se as informações vierem de forma diferente, não é jornalismo. Aí na polícia o cara vai ser jornalista investigativo e morre. Que conversa é essa? Pessoal, religião, política, futebol e conversa de radialista não tem fim. E se pega um cara que gosta de falar, lascou, e a gente tem tempo. Eu disse ao prefeito hoje de manhã que eu vinha para vocês aqui, aí ele disse, mas às 17 horas a gente faz uma reunião, e eu quero você na reunião, porque a gente vai tratar do São João. Eu disse, está certo, prefeito. 5 horas eu estou aqui. Que horas são? São 4 horas da tarde. Então, eu acho que está na hora de parar, até porque tem o nosso presidente que vai falar, e vai fazer uma conversa bem agradável com vocês também. Mas, olha, muito obrigado. Rui Passarinho, querido. Que bom, que bom. Léo Lima, Paulo Fernandes, obrigado. Rapaz, Jota Batista, fazia uns 30 anos que eu não via Jota. E Jota é mais antigo do que eu e Paulo Fernandes e que Múcio. Não, senhor, você é mais antigo do que a gente. Né? Jota é a prova da resistência do jornalismo sério. Um jornalismo que tem modelo próprio,
que não engoliu corda de ninguém. É um cara respeitado pelo que faz. Está aqui um exemplo, Jota. Está aqui um exemplo. Parabéns, Jota. Eu sou seu fã. Você sabe que eu sou seu fã. Presidente Múcio, querido amigo, que bom vê-lo. Encontrar aqui o presidente do Sindicato dos Radialistas também. Eu deixei de ser sócio do sindicato há algum tempo atrás, porque o sindicato falava mal, muito mal da gente, esculhambava. Era uma confusão. E eu não concordava, e eu tenho que protestar. Qual é o protesto que eu ia fazer? Eu fui lá e digo, não quero mais ser sócio. Pronto, mentira, porque aí eu pagava uma mensalidade, né? Mentira, pronto. Eu e Paulo Fernando, você também, viu? Aí eu voltei, Paulo. Há uns 3 meses atrás eu fui lá, até porque tem um presidente novo que está trabalhando, é atuante. Aí é o André que está aqui. E aí eu fui lá e eu disse, eu estou aposentado, né? Vou pegar um pedacinho aqui e vou voltar. Só para dizer que eu sou radialista raiz, pronto. E sou associado do sindicato. Aí pronto, é isso. Então, muito obrigado. As rádios homenageadas. Eu fiquei com um orgulho danado, jura a vocês. Isso aqui é arretado, gente. Não paga a conta da gente, não resolve problema nenhum da gente. Mas isso massageia o ego, isso anima, isso faz com que a gente realmente continue trabalhando. Então, que Deus nos abençoe. Eu estou sempre à disposição. Quando quiser conversar, está aqui um cabo conversador, é só me ligar com antecedência e a gente vai conversar. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. André, presidente do sindicato, um pouquinho, chegar aqui para frente, por favor. Martins, providencia a placa, a Deval vai ter que sair, a placa dele, tá certo? Uma placa? Tem uma placa de registrar sua presença aqui com a gente. Presidente, abraço. Opa, prazer, você vê.